Olá, meu nome é Ana Cristina Leal de Oliveira Veloso, eu sou estudante do curso de Pedagogia e eu estou gravando essa aula como parte do meu estágio na Educação Básica, Observação e Intervenção, pela professora Luciana Lobato. O tema que será abordado hoje na aula será Identidade e Diversidade Cultural. A diversidade cultural, ela é resultante dos processos de miscigenação. E o que viria a ser miscigenação? A cultura brasileira é fruto da miscigenação. É através das misturas das diferentes etnias que se formou o povo brasileiro. Analisando a história do Brasil e a sua estrutura socioeconômica, pode-se compreender a diversidade das manifestações culturais, onde cada região é modificada de acordo com os povos imigrantes. Dessa forma, a cultura brasileira sofre alterações, contribuindo para que o nosso país seja bastante diversificado, tornando uma nação privilegiada culturalmente. Assim, a comida, a música, as tradições populares deve-se a essa miscigenação de raças. Então, se a gente for compreender um pouco da história do nosso país, quando os imigrantes vieram para cá e cada região ela foi sendo modificada pelos costumes, pelos hábitos e assim o nosso Brasil foi sendo bem diversificado culturalmente. A multiculturalidade cultural está presente em todos os cantos do mundo, podendo ser percebido nos hábitos, nas religiões, nas manifestações artísticas e nas convivências sociais. Seja qual for a sua etnia, torna-se imprescindível o reconhecimento das diferenças para que possa conviver em sociedade. Então, o respeito às diferenças culturais, elas são essenciais. Podemos analisar, olhando para esse gráfico do nosso país, os pontos, as regiões que houveram a imigração, tá? E aí se deu essa diversidade cultural que é o nosso Brasil. Multiculturalismo. Podemos observar na imagem os elementos de identidade cultural. Então temos a cor e raça, a religião, a língua, o vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Nossa cultura se torna rica e ampla. Olha quantos elementos influenciam a identidade cultural. Dessa forma, precisa-se reconhecer as diferenças que nela existem, respeitando e valorizando. É através da educação que o ser humano passa a conhecer a importância da história do seu país. E para Gadot, a diversidade cultural é a riqueza da humanidade. A escola assume um papel fundamental nesse processo ao abordar essa temática. Respeito à diversidade. A diversidade cultural, ao mesmo tempo que enriquece nossa cultura, traz um grande problema: o preconceito, a discriminação de raças. Infelizmente, boa parte da população sofre com isso. Dessa forma, há necessidade de conscientizar a população sobre essa temática. Então, a gente deve trabalhar sobre esse tema, principalmente nas escolas, para ensinar aos alunos toda essa nossa história, toda a nossa cultura e o respeito por cada um de nós. A identidade. Ela sofre constantemente mutações decorrentes do resultado de uma mestiçagem ao longo da modernidade. Dessa forma, precisa preservá-la para que ela não se perca. A Unesco tem um trabalho de preservar as riquezas culturais.
através da Declaração sobre a Diversidade Cultural, reconhece as inúmeras culturas do mundo como uma herança em comum da sociedade. A humanidade assim estaria na responsabilidade de proteger e promover a diversidade cultural, tendo como objetivo a manutenção das culturas e a permanência da identidade cultural das diferentes nações. Como pode-se observar, as identidades variam de acordo com a localidade, as construções sociais estabelecidas, entre outras. Podem ser classificadas em identidade cultural e social. Ao longo do tempo, elas se desenvolvem, fazem parte da construção da identidade nacional. Então, vamos entender o que seria identidade cultural, tá? Ela está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação a ele. Esse processo é contínuo e perpétuo, o que significa que a identidade de um indivíduo está sempre sujeita às mudanças. E a identidade social? Ela refere-se às características atribuídas a um indivíduo pelos outros, o que serve como uma espécie de categorização realizada pelos demais indivíduos para identificar o que uma pessoa em particular é. O processo de construção da identidade do próprio sujeito começa a partir do seu nascimento. E com o passar do tempo, essa identidade solidifica-se, sofre alterações, transforma-se, acrescenta-se em um processo contínuo. Dessa forma, percebe-se que a formação da identidade ela é influenciada pelos fatores intrapessoais, interpessoais e culturais. Agora que vocês aprenderam um pouco sobre a diversidade cultural, sobre a identidade, vocês vão fazer a atividade proposta, que é uma pesquisa sobre a cultura da sua região. Caprichem, hein?